Irmãos, todos nós sabemos que toda guerra é fonte de profunda tristeza e de muito sofrimento, e que deixa grandes marcas na história de todos aqueles que vivenciaram, que passaram ou souberam, porque é algo muito forte que acontece. Nós temos visto há algum tempo muitas guerras ao redor do mundo, e as notícias, quando nós as recebemos, nós vemos sobre os ataques de diversos lados, de todos dos que são terroristas ou não, ou aqueles que estão dizendo que estão se defendendo dos ataques que chegam até eles. Mas independente disso, o que prevalece são mortes, o que prevalece é uma tristeza sem limites. E quando você ouve as pessoas falarem sobre aquilo que está acontecendo, quando você lê a opinião de alguma das pessoas, quando as notícias são aí divulgadas, são publicadas, você vai encontrar algumas guerras que talvez possam ser chamadas de menores, que elas estão entre as pessoas, porque você vai encontrar aquele grupo que está defendendo um ou outro que está atacando por questões políticas. Porque eu defendo este, ou porque eu defendo aquele, concordo com o que ele está fazendo, concordo com a maneira como o outro está reagindo. Ou outros, ao invés de olhar pelo viés político, falam na questão religiosa. Porque este país tem todo o direito de matar as pessoas, como se isso fosse uma justificativa para até essas pessoas se alegrarem com o número de mortes que aumenta a cada dia que as guerras permanecem. Mas a verdade é que guerra é fonte de tristeza e de sofrimento. Ao ver algumas cenas dos últimos episódios, daquilo que está acontecendo, outro lado do mundo, mas que nos atinge porque nós estamos falando de vidas, estamos falando de famílias, eu começo a imaginar as outras pessoas, aquelas que moram naquelas cidades, que têm as suas casas próximas dos lugares que estão sendo atacados, aqueles inocentes, crianças, idosos, que não têm culpa nenhuma do que está acontecendo, mas que moram ali, trabalham, pessoas que trabalham nesses lugares, e elas então, elas precisam permanecer, não tem condição de sair. E talvez a pergunta que eles façam, que eu estendo essa pergunta para nós em meio a tudo que nós vemos, é como desfrutar então da vida em paz quando as guerras elas existem. Porque eu acredito que esse seja o maior desejo dessas pessoas, principalmente delas, nós também, mas principalmente delas, delas não serem mais alvo, porque elas não sabem quando vai acontecer, elas não sabem quando o próximo míssil vai cair próximo da cidade delas, e fica essa sensação de: será que um dia a paz vai estar próximo? Será que um dia eu vou poder desfrutar de paz? E eu me recordo de alguns trechos da palavra do Senhor quando eu penso nas guerras, como por exemplo a fala de Jesus, quando Ele nos ensinou que as guerras viriam, e que as guerras viriam com intensidade, seriam nações contra nações, povos contra povos, mas Ele disse: não se espantem, porque é preciso que isso aconteça para que venha o fim. Porém, se espantar não é o mesmo então que se acostumar. Jesus não está dizendo: se acostumem com as guerras, se acostumem com as contendas, se acostumem com as mortes. Mas então vem outra questão na mente: é de onde isso surge, De onde começam as guerras? O que a palavra do Senhor nos lembra é que as guerras elas começam pelo próprio desejo do coração do ser humano. Quando você vê a opinião popular, ou você observa os noticiários falando sobre as guerras, todos acham então que tem razão para poder então estar defendendo um ou outro, se alegrando até com a morte de outros. E nós podemos então dizer que essas são as verdadeiras guerras que causam tudo isso, que estão gerando todas essas grandes contendas. É aquilo que está no coração. Pessoas escravas dos seus próprios prazeres estão gerando guerras, estão gerando contendas, estão gerando grandes conflitos, impedindo então a vida em paz. Por isso a carta de Tiago, ela nos lembra que a única maneira
de viver em paz e não nessas contendas é sujeitando as nossas vidas ao Senhor, porque é Deus quem promove a paz através da sua comunhão. Para nós pensarmos um pouco então sobre isso, essa noite eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no Antigo Testamento, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 14. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Segundo livro de Crônicas, capítulo 14, vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Abias descansou com seus pais e os sepultaram na casa de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra e não houve guerra contra eles naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. Temos buscado e Ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, onde traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor que o Senhor nos abençoe neste momento de reflexão. O Senhor continue falando ao nosso coração, porque nós dependemos de Ti, do agir do Teu Espírito Santo em nós, para que toda a compreensão seja trazida à nossa mente, ao nosso coração e nos edifique, Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor ilumine as nossas mentes, que o Senhor molde a cada um de nós, que o Senhor nos transforme para voltarmos aos nossos lares neste início de semana confiantes, voltarmos aos nossos lares com a certeza do Teu poder, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos. Amém, Senhor. Irmãos, o livro de Crônicas, ele traz para nós a história para aqueles que estão saindo do exílio. Esta é uma repetição da história que você já encontra também nos livros dos reis, mas o autor ele traz esta história para aqueles que estavam passando por opressão, que estavam passando pelas dificuldades em meio aos povos idólatras, em meio ao outro ambiente onde eles estavam. Então todo este livro vem lembrar que existe sim um caminho de paz, existe um caminho de tranquilidade, e isso é visto na história. A história então que o texto traz para nós é do rei Asa, que, para recordar rapidamente, ela acontece logo depois da divisão de Israel. Nós temos então Asa como o bisneto de Salomão, e assim então nós podemos entender um pouco da história que virá esta noite, porque é assim que ele começa a reinar uma parte do povo e não todo o povo, e por isso chamado então de
Judá e não apenas Israel, como nós encontramos em outros momentos. E em meio a esta vida que o rei Asa agora vai ter e vai usar para direcionar o povo do Senhor, eu quero identificar 2 momentos que esse texto traz para nós. 2 momentos diferentes de reinado, um de preparação e outro de lutas. Em ambos, então, nós vamos poder ver como é que este rei se comportou e quais os frutos que ele colheu em meio ao seu comportamento. Observe comigo, então, no capítulo 14, o versículo 1, ele traz para nós um detalhe que é importante, porque ele começa falando da história de Asa, mas antes sobre o seu pai. Abias era o rei de Judá antes de Asa, e o texto de Reis traz para nós a história deste homem. Este que era então neto de Salomão, que segue os caminhos contrários à palavra do Senhor, ele conduz o povo de Judá para a idolatria. Ele permite a construção dos postes ídolos, ele permite então que este povo se afaste do Senhor, desobedeça a Deus. E eu acho muito importante nós então lembrarmos que o texto está trazendo para nós esse detalhe. Por quê? Porque nós vamos falar de um rei que está a serviço do Senhor, nós vamos falar de um homem que vai direcionar, influenciar outras pessoas, mas que tinha uma família que não obedecia a Deus. Ele tinha então com seus maiores influentes, aqueles que estavam ali acompanhando ele desde o seu nascimento, pessoas que estavam vivendo em idolatria, pessoas que estavam vivendo em desobediência. E Asa tem todos os argumentos que você quiser encontrar para dizer que ele pode seguir no caminho errado, porque ele aprendeu assim. Afinal de contas, a família é quem traz para nós a base de todo o ensino. Ele aprende sobre o serviço ao Senhor com o seu pai. Ele está vendo o que o seu pai está fazendo com Judá ao longo de toda então essa fase do seu crescimento. Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra ainda no versículo 1, que no lugar de Abias, então, reina Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. O reinado de Asa, ele começa já completamente diferente do reinado de seu pai. Ele começa em paz. E a paz no reinado de Asa, ela tem um motivo, que é o que está escrito no versículo seguinte. É porque ele fez o que era reto perante o Senhor. A palavra nos mostra então que a obediência de Asa trouxe consequências. Por quê? Porque é fruto da comunhão com o Senhor que está mudando a vida deste homem, mudando a vida deste que está direcionando a todo o povo do Senhor. Se Deus então, pela comunhão que Asa está buscando, gera vida neste rei, se Deus gera então neste homem a tranquilidade para ele poder direcionar o povo, isto imediatamente vai ser aplicado e vivido por todo o reinado. Os 10 primeiros anos então desta história são anos de tranquilidade. Deus mudou a maneira de Asa ver a vida. Ele tinha ensinos no seu lar, mas pela graça do Senhor, ele começou a entender as coisas de uma maneira diferente. Ele então, pela graça de Deus, optou em obedecer. Ele optou em não ser igual àqueles que o ensinaram, porque ele quer honrar ao Senhor. Ele quer honrar ao Deus de Israel. Ele quer honrar ao único Deus que existe. Mas é interessante a maneira como Deus está trabalhando na vida de Asa. Porque isso não fica só nele, ele sabe da responsabilidade. E ele enfrenta a população, uma população que está vivendo com os ídolos, uma população que está vivendo em desobediência ao Senhor. E o texto mostra que ele ordena que eles retirem isso, que eles destruam os postes ídolos, que eles tirem então tudo aquilo que é pecaminoso. Isso tem um motivo muito claro. A própria vontade de Deus. O livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 15, que também conta a história no paralelo a este livro, o versículo 4, estava falando ainda da história de Abias, pai de Asa. E durante a história do pai, a palavra do Senhor então diz que o seu filho, ele será como aquele que vai iluminar
toda Jerusalém, a lâmpada de Jerusalém. E a história passa, e Asa então cresce, Asa se torna agora o rei de Judá, e nós vemos exatamente isso acontecer. Porque a expressão de lâmpada ou luz, ela é usada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento para se referir à presença, à ação de Deus em meio a toda a escuridão, às trevas daqueles que estão longe do Senhor. E é essa a função que o Senhor está então fazendo através da vida de Asa. Está tirando o povo da escuridão do pecado, está livrando eles daquilo que eles estavam fazendo, da idolatria, para trazê-los para a luz, para trazê-los para perto do Senhor, para uma vida então de comunhão, uma vida de acordo com a vontade do Senhor. Asa, ele está consciente de que os prazeres da carne vão gerar guerras, os prazeres da carne, eles vão gerar contendas. Ele está consciente de que se ele desobedecer ao Senhor, as consequências virão não só sobre a sua vida particular, como também virão sobre todo o reino. Porque é isso então que o pecado traz. Quando nós abrimos as brechas, né, ou permitimos que a vontade da carne fale mais alto, nós então nos afastamos de Deus e nós começamos a nos comportar como aqueles que são promotores de guerras, aqueles que criam as contendas, aqueles que são geradores de divisões. E então ele traz uma ordem para toda a cidade: busquem ao Senhor e observem a lei e o mandamento. Versículo de número 4, então, ele traz uma ordem muito clara. Este homem, ele está sendo corajoso, ele está sendo ousado. Por quê? Porque ele é obediente a Deus. Ele quer honrar ao Senhor em meio àquilo que Deus o chamou para fazer no seu tempo, em meio ao seu povo, porque ele está consciente. A paz em Judá só vai existir se eles estiverem na presença de Deus. Somente na presença do Senhor nós nos afastamos das trevas, nós nos afastamos de todo e qualquer vestígio de escuridão, nós nos afastamos da escravidão, dos nossos próprios prazeres. E você pode observar que os lares que estão em pleno caos, eles estão, por quê? Porque eles estão esquecendo dessa batalha que está sendo travada. Eles estão esquecendo de trazer o ensino de que logo cedo ou o quanto antes possível for, as pessoas do lar precisam entender que se elas não estiverem em comunhão com o Criador, elas vão viver nas trevas, elas vão viver criando contendas, elas vão viver criando guerras, divisões dentro do lar. E aí você pode se lembrar de qualquer casa onde você está vendo este caos se instalar. Isso só acontece por esse motivo, porque as trevas estão reinando ali, nos corações, porque as pessoas estão longe de Deus. Então nós precisamos pensar quanto à nossa vida particular, qual caminho nós estamos trilhando para viver em paz, para que o ambiente onde nós estamos seja um ambiente de paz, seja um ambiente tranquilo. Porque veja o que o versículo 6 e 7 dizem para nós, que eles edificaram, eles se prepararam, colocando portas, ferrolhos, construindo muralhas. É muito interessante nós vermos isso, porque ele está dizendo que isso acontece no tempo em que Deus deu a eles o repouso. O final do versículo 6 diz isso, e o final do versículo 7 repete de uma outra maneira, mas repete a mesma ideia. Ele nos deu repouso de todos os lados, ou seja, é tempo de paz. Deus está dando um tempo de paz para Judá. Mas a esse tempo eu chamei de tempo de preparação. E talvez você possa se questionar, né? O que é que eles fazem no tempo de paz? O que é que eles estão fazendo então no tempo de repouso, onde todos os lados está tudo tranquilo, não tem ninguém atacando eles, não tem nenhuma opressão, não tem nenhum inimigo se levantando contra eles em 10 anos? O que eles fazem?
Eles usam o tempo deles da melhor forma. Versículo de número 7, então, ele diz: pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. Este é o motivo da paz. Eles usaram estes 10 anos para se preparar na presença do Senhor, para buscar mais, para estar em comunhão com o Criador, porque eles sabem, pela influência e pelo ensino, pela exigência deste rei, que é apenas na presença de Deus que eles vão desfrutar da paz. E assim, no tempo de paz, o que vamos fazer? Vamos edificar os muros, vamos construir fortalezas, vamos nos preparar. Versículo de número 8, ele diz então que eles edificaram, prosperaram, eles enriqueceram, eles tinham então um suporte, e além disso, um grande exército, 580 mil homens valentes. Isso significa que eles eram preparados. Não eram quaisquer pessoas que eles, se precisassem, iam puxar para agora guerrear, não. Homens valentes, homens fortes, preparados para a guerra. Ele traz, esses homens sabiam manejar o escudo, sabiam manejar a lança, sabiam manejar um arco e flecha, ou seja, homens guerreiros. E é interessante de nós então olharmos aquilo que a história ensina ao povo que estava saindo do exílio, que existe caminho de paz, que nos ensina da mesma forma que o caminho de paz para nossas vidas e o lugar onde nós estamos vivendo é assim na presença do Senhor. Mas talvez você que está tranquilo, que está nos 10 anos de paz, se pergunte: por quê? Que eu em paz, eu preciso então me preparar e não apenas viver tranquilamente sem qualquer tipo de preocupação. Por que que eu tenho que me levantar agora para edificar os muros? Por que que eu tenho que preparar os soldados? Por que que eu não posso apenas deitar e descansar? E a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar que é justamente esse pensamento que está levando muitos a se afastar do Senhor. Por quê? Deus promove a paz pela comunhão, na obediência do tempo de preparação. Porque ao esquecer que a maturidade vem através das provas, as pessoas estão esquecendo que o tempo de tranquilidade é para também manter comunhão com o Senhor, é para também lembrar que é Deus quem provê, é também para lembrar que o Senhor é o Todo-Poderoso, e não só no tempo da guerra, porque nós nos preparamos antes, para poder estar prontos para o dia da batalha, para poder estar prontos para o dia onde nós vamos provar de fato a nossa fidelidade ao Senhor. As provas surgirão, e com isso nós precisamos estar prontos. E talvez a sua questão nesse momento que vem à mente é: será que eu estou pronto? O que é que eu estou fazendo com o meu tempo de paz? Com o meu tempo de repouso que Deus está então concedendo pela sua graça? Porque assim, aqueles que estão preparados lutam de uma maneira diferente. Como é que é lutar com Deus ao nosso lado? E o texto responde isso para nós, porque no versículo 9, eles saem então do tempo de preparação e eles vão para o tempo de luta. Agora é tempo de batalha. E se levanta um opositor, Zerá, um etíope, e ele não tem 580 mil homens no exército. Ele tem mais. Ele tem 1 milhão de homens e 300 carros prontos para destruir Judá. E se for alguém que não está preparado, na hora que o inimigo se levanta, na hora que a acusação surge, na hora que a oposição vem, essa pessoa faz o quê? Ela desestabiliza imediatamente, porque ela não estava se preparando para isso. Ela nem imaginava que 1 milhão de pessoas iam surgir na frente dela. Entenda isso como o peso de força na pressão que vem. Entenda isso como o peso da prova que está vindo para este povo neste momento. Asa não está em desobediência. Por que que o tempo de guerra está vindo? Asa não está longe do Senhor, muito pelo contrário. Ele organizou o povo, tirou os postes ídolos. Então é uma ilusão
que nós muitas vezes começamos a trazer por causa de outros ensinos, de que agora que eu vou frequentar a igreja, agora que eu estou lendo a Bíblia, agora que eu estou buscando ao Senhor, eu estou em obediência, eu estou vivendo em santidade, não vai haver provas mais, não tem batalhas mais. Isso é uma ilusão, porque é pela prova que você vai mostrar a sua fidelidade, é pela prova que você vai alcançar a maturidade, e por isso elas são importantes, e por isso elas vêm diante de nós. Asa não está em desobediência, ele está em comunhão com o Senhor. E ainda que venha 1 milhão de homens, este homem agora ele está pronto para enfrentar qualquer inimigo que se levante contra ele. A palavra do Senhor nos diz que Zerá saiu ao encontro deles. Há um ataque então desses inimigos. Versículo 10, Asa saiu contra ele. Ele não tem medo. Ele está com coragem, ousado este homem, para enfrentar com um exército menor, 1 milhão. É quase o dobro. Nós temos que entender que este homem ele não está despreparado. Ele está preparado para qualquer batalha. Lembram o que ele fez no tempo de preparação? Edificou os muros, ferrolhos, portas, treinou exércitos, homens valentes. Ele fez o seu possível, o que ele podia fazer no tempo que ele tinha, com as pessoas que ele tinha, ou seja, a estrutura toda foi preparada, conforme Deus agraciou aquele povo para que eles tivessem aquela estrutura. Então ele não fez menos, ele usou os recursos, para ele poder então proteger o seu povo e proteger toda aquela cidade. E nós temos que lembrar então, com esse ataque de Zerá, que haverão possibilidades enquanto o pecado estiver moldando o coração dos homens, das mulheres, humanidade. Haverá possibilidade de ataques, de provas, porque nós estamos ainda em crescimento. Que você vai encontrar outras pessoas também em diversos momentos, movidas pelo orgulho, pela ganância, pela mentira, pela opressão. Os caminhos que elas vão então trilhar são inúmeros, mas serão em desobediência a Deus, porque aqueles que rejeitam a Cristo, rejeitam ao Senhor, a verdade, eles ainda existirão até o dia de Cristo Jesus. Então não há uma mentalidade de que não vai acontecer nada. Estejam preparados, assim como Asa estava preparado. E apesar então do número de pessoas que estavam do lado de Zerá, o versículo 11 mostra que Asa então usou a sua melhor arma, e não eram os 580 mil homens. O texto começa dizendo: clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse. A melhor arma que este rei tem, ele está usando agora, é a oração. Ele está se colocando perante o Senhor, porque ele sabe que se Deus não estiver ao seu lado nessa batalha, não importa o número de homens que ele tem ao seu lado, ele vai perder. E Asa é consciente disso, de que a comunhão com o Senhor é quem traz a paz, e não o número de exércitos, de pessoas, de estruturas, é Deus. E é por isso que a oração de Asa é tão importante para nós nesse momento, porque ele diz: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. O coração que está preparado para as batalhas é um coração humilde, um coração submisso ao poder de Deus, à vontade de Deus, à autoridade do Senhor para fazer o que for melhor naquele momento. E a frase que o texto traz para nós, dessa expressão, é de reconhecimento. Asa sabe que o exército dele é fraco, é menor, e ele sabe que aquele outro exército que está vindo é muito mais forte, é poderoso. Mas acima de qualquer força que se levante contra nós, nós temos um Deus, o Deus Todo-Poderoso, que pode desfazer qualquer inimigo que venha diante de nós, por mais que ele tenha a força de 1 milhão de homens e 300 carros. O que acontece na história? O que acontece com aquele então que se levanta contra alguém que está preparado com as armas dadas pelo Senhor?
O que acontece com aqueles que se levantam para tentar destruir o povo de Deus? A palavra do Senhor ela nos mostra, no versículo 12: o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. A continuação do texto encerra para nós até o versículo 15, mostrando que o povo que se levantou contra o Senhor, a palavra usada é destroçados. Eles foram destruídos. Não sobrou nada dessas pessoas que se levantaram contra aqueles que estavam preparados para batalhar com as armas que Deus deu. Eles só se levantaram para perder. Por quê? Porque aqueles que estão em comunhão com o Senhor, eles estão dependentes daquilo que Deus pode fazer por eles. Eles sabem que o Senhor está do lado deles. Mas talvez você olhe essa batalha e pense: mas depois disso, será que Asa ainda estava em paz? Durante esse momento? Será que o povo só reconheceu a paz antes? Ou durante este momento eles estavam também tranquilos? E nós temos que lembrar que a postura de Asa nos ensina que não são as circunstâncias que trazem a paz, mas sim a nossa comunhão com o Senhor, e sim a nossa fé no Senhor, porque nele nós aprendemos que podemos nos preparar para poder enfrentar toda e qualquer circunstância com as melhores armas que Deus nos dá. Por isso nós temos paz, por isso nós buscamos a comunhão, e por isso nós podemos confiar no Deus Todo-Poderoso, que quando Ele está ao nosso lado, as batalhas elas são vencidas pela graça e pelo seu poder, quando dispensados sobre nós. A palavra do Senhor, como eu mencionei lá no livro dos Reis, paralelo a esse texto, falava ainda a Abias, o pai de Asa, que Asa seria a lâmpada de Jerusalém. E ele foi. Ele foi a lâmpada para Jerusalém, porque ele removeu a idolatria. Ele tirou esse povo das trevas que eles estavam e colocou eles na luz, pela obediência. Ele auxiliou então, por conta disso, da comunhão com o Senhor, para que eles vivessem em paz. Foram 35 anos de paz, onde este rei pôde então, mesmo em meio a essa batalha, continuar na comunhão com o Senhor, em vitórias. Mas o que a palavra do Senhor ela nos lembra, que apesar de Asa ter sido a lâmpada para Jerusalém, ele nunca foi capaz de libertar o povo, nem a si mesmo, das inclinações da carne. Ele nunca foi capaz de fazê-los vencer os seus próprios desejos. Inclusive a própria história mostra que os 6 anos finais do reinado de Asa foram anos onde ele acabou fazendo parceria com o rei da Síria, desobedeceu ao Senhor e por isso sofreu consequências. Era um homem falho. Nem ele mesmo, então, sendo lâmpada para Jerusalém, nesses 35 anos, foi capaz, então, de livrar ou a si mesmo, ao povo, daquilo que era desagradável ao Senhor. Mas Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A palavra do Senhor ela nos ensina que o que Asa fez, sendo lâmpada para Jerusalém, ele fez pela graça de Deus e não por si mesmo. Jesus, ele é a luz. Ele nos liberta da escravidão, ele nos liberta das amarras do pecado, e ele promove a paz, porque ele é Deus. E esta verdade não pode sair da nossa mente. Essa verdade ela deve ser enraizada no nosso coração, porque Deus promove a paz na comunhão do tempo de preparação e do tempo de batalhas através de Cristo Jesus. É o sacrifício de Cristo na cruz que nos faz ter comunhão, que nos faz chegar até Deus, que nos ensina então a descansar. Mas você não pode esquecer que o mundo não deixará de ter guerras. Jesus já avisou isso em Mateus 24. As contendas vão continuar, porque pelo orgulho muitos ainda rejeitarão a Cristo e serão promotores de guerras.
Dentro dos lares ainda haverão dificuldades por causa desses que estão em desobediência. Eles querem ficar nos caminhos tortuosos. Apesar do que o mundo pensa, apesar de como o mundo está vivendo, o Senhor está nos chamando a desfrutar de paz com Ele, através da comunhão em Cristo Jesus. Por isso eu convido você a pensar sobre as influências que estão sobre a sua vida. As pessoas que estão ao seu redor, sejam seus familiares, colegas de trabalho, sejam seus amigos, elas podem vir dizendo até que nos amam. Mas se essas influências não te aproximam do Senhor, de que vale este amor? Ou que tipo de amor é este que não te faz se aproximar do seu Criador? Aproxime-se de Cristo e Ele iluminará a sua vida. O caminho será novo. Os seus planos serão restaurados, sua visão de vida será completamente diferente, a maneira de você enfrentar as suas batalhas, ela vai mudar. Você vai ter outras forças, você vai entender as coisas de uma maneira diferente, e você vai desfrutar dessa experiência maravilhosa que é estar novamente com o Senhor, de viver com o Senhor, onde você então descansa de fato. E que você possa viver assim todos os dias, descansando na paz de Cristo, e que o Senhor possa lembrar a você todos os dias que isso é apenas um pouco daquilo que você vai experimentar por toda a eternidade, pois esta paz, este descanso, eles não serão passageiros, eles serão por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe assim com fé, para nós olharmos sempre para Cristo e lembrar que existe um caminho de paz. Eu quero convidar o grupo de louvor a vir à frente para nós cantarmos a última canção desta noite, e eu convido a igreja a se colocar em pé para nós louvarmos ao nosso Senhor com toda a nossa gratidão, com toda a nossa certeza de que esse Deus está cuidando de cada um de nós.